Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos iniciando mais um CERNcast, hoje o quarto episódio. E temos um tema muito interessante, vamos estar falando hoje, o título do nosso episódio é Desce Fogo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre avivamento, Pentecostes e outros assuntos também. E hoje, para conversar juntamente comigo, a gente tem o nosso pastor Miguel. Pastor Miguel, muito obrigado por ter aceito esse convite. Pastor, quero pedir para o senhor dar um boas-vindas aí, né? Se apresentar. Saudação especial a todos nossos amigos, irmãos que estão assistindo. Agradeço, Mateus, pelo convite e por poder compartilhar, na medida das nossas possibilidades, aquelas coisas que nós temos experimentado, temos visto e temos ouvido. Amém. Pastor, então já vamos começar nas perguntas aí. Pastor, o que é avivamento? Bom, avivamento, segundo o meu entender, é uma renovação espiritual, emocional e moral que acontece no meio de uma igreja. Avivamento espiritual cristão, porque tem muitos avivamentos espirituais que não são cristãos. Esse avivamento, na realidade, traz essa renovação, repito, espiritual, emocional e moral. Geralmente, quando a gente fala em avivamento como igreja cristã, a gente fala de avivamento, vamos dizer assim, coletivo. E acredito que nós vamos estar falando mais do avivamento coletivo que do avivamento individual, porque individualmente também acontece avivamento. Geralmente, o avivamento individual sempre existe, em alguma parte alguém sempre está avivado, né? Sim. Mas o que mais falta é o coletivo, o corporativo, vamos a chamar assim. Eu queria somente destacar, pelo menos, alguns pontos essenciais do avivamento coletivo verdadeiro, né? Que tem marcas. Sim, até isso eu ia lhe perguntar qual que é a diferença entre um real avivamento do que daqui um pouco um movimento, né? Sim. Acontece que tem, eu acredito que o que mais tem nas igrejas pentecostais são mais bem movimentos emocionais, que também é bom, por um lado, porque traz aquele conforto, traz aquela catarse, que é o desabafo. O problema é quando uma igreja ou uma pessoa que é crente, como eu costumo dizer, fica viciado com esse tipo de experiência. Então, a pessoa vem na igreja e experimenta essa emoção lá, passa na frente, no altar, eu sempre digo isso, né? Quando um impacto emocional, religioso, não muda a tua vida, então eu tenho muita dúvida que seja de Deus. Sim. Eu acredito muito no mover do Espírito Santo, mas nesses últimos tempos a gente tem que ser criterioso e tem que ser crítico até nesse sentido para não cair nas garras do inimigo, como em muitos lugares acontece. Sim. Antes de falar da marca, eu gostaria de enfatizar isso, porque é muito importante. Como disse no começo, eu vou falar daquilo que eu experimentei, daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi. E a gente vê na generalidade das vidas dos crentes que vão e vêm numa igreja, esse fenômeno de não mudança de vida, de não comprometimento com o Evangelho de Cristo e de ser apenas um assistente da igreja sem sequer cooperar, nem economicamente sequer. Então, onde está o avivamento nessa pessoa? Onde está o toque de Deus que tanto se fala? O toque de Deus muda, o toque de Deus transforma, o toque de Deus dá um start para a transformação das pessoas. Então, um avivamento genuíno se caracteriza pelo retorno à autêntica fé, à genuína fé, ao arrependimento verdadeiro.
o deixar o pecado, o querer servir melhor a Deus, querer ser mais santo a Deus. Em segundo lugar, a ação intensa do Espírito Santo que traz essa convicção do pecado, que cura, sim, que consola, que converte a alma, que opera grandes maravilhas e que reparte dons espirituais também, porque sim, nós, como pentecostais, acreditamos na atualidade do dom, né? Então, existem profecias, existem discernimento de espírito, como aconteceu, por exemplo, na Rua Susa, onde o culto era bem livre, não tinha ritualismo, não tinha liturgia, não era que começamos aqui e terminamos lá, não. As pessoas chegavam e aquele que sentia do Espírito Santo se levantava e pregava. Como que era muita gente, sempre tem aqueles que querem levar a fama, a honra de pregar em grandes multidões, mas lá não dava, porque se a pessoa subia assim a ordem do Espírito Santo, um profeta se levantava e ele dizia, não, Deus não te falou para que fala, e era envergonhado e saía do púlpito se não tinha autorização. Então era um agir do Espírito Santo como nunca. Conversões em massa também acontecem nesses avivamentos genuínos, que vigoriza a igreja, que fortalece a igreja, que faz da igreja um poder espiritual extraordinário, terminando com o formalismo do culto, terminando com a coordenação humana no culto, e em último lugar tem impacto na sociedade. Todo avivamento genuíno tem impacto na sociedade. Ele não se restringe às quatro paredes. Ele não se restringe, ele não fica somente dentro das quatro paredes. Ele sempre transborda. Sim, amém. E pastor, agora algo mais histórico. Quando ocorreu o primeiro avivamento? Bom, muitos teólogos e historiadores falam que o primeiro avivamento foi aquele de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde em primeiro lugar se converteram 3.000 pessoas, e lá no capítulo 4, versículo 2 mais ou menos, fala que se converteram 5.000 pessoas. Eu acredito, a minha perspectiva é assim, eu creio que a vinda do Espírito Santo foi para a inauguração da igreja, foi para o começo. Então eu não posso considerar que isso foi o primeiro avivamento no sentido que nós estamos falando, porque aquilo foi a fundação, a inauguração da igreja, o Espírito Santo sendo dado para a igreja primitiva para começar a caminhar. Sim, que nós podemos falar de primeiros avivamentos depois dos primeiros séculos, quando a igreja começou a ter o declínio com Constantino, que fundou a Igreja Católica, que aí começou a ter divisões na igreja, porque por um lado estava ele que autorizava, liberava o cristianismo para que todos sejam cristãos, inclusive decretando a lei para que os funcionários do império sejam cristãos, nomeando pastores, líderes, como embaixadores, como políticos, como gente de influência, e dessa maneira terminando por matar, vamos dizer assim, a igreja. Mas sempre existiram gente que fugiram desse movimento oficial que tinha. É claro que você tem muito pouca história desta gente, mas esta gente lá na frente, no século XII, por exemplo, com os valdenses que era liderado por Pedro Valdo, parece que era o sobrenome, ele liderou um grupo que voltou a pregar o arrependimento, voltou a trazer à igreja a simplicidade do evangelho, e começou a vamos dizer assim, a revelar, não, a se opor à corrupção da Igreja Católica, sim, que naquele momento estava reinando naquele lugar. Aí nós podemos
avançar um pouco mais adelante com John Wycliffe, acho que assim se pronuncia. Ele, John Huss? Não, Wycliffe. Deixa eu ver, é Wycliffe, que traduziu a Bíblia em inglês. Sim. Ele Wycliffe. Traduziu a Bíblia em inglês e também ele trouxe um despertar espiritual através dele. Foi no século seguinte. No século XV já aparece John Hus. John Hus que declarou aquela famosa profecia, né? John Hus, ele era, creio que era polaco, e ele em 1415 foi martirizado e ele foi queimado vivo. E eles dizem: vocês estão matando hoje um ganso, que ele era tchecoslovaco. Existia antes, hoje se dividiu, né? Tcheco por um lado e Eslováquia por outro lado, mas antes chamava-se Tchecoslováquia, né? Ele era tcheco, e em tcheco ganso é us. Né? Hoje você está matando um ganso, mas em 100 anos se levantará um cisne a quem você não poderá queimar. E estava falando depois do seguinte século XVI, que apareceu Martinho Lutero trazendo aquela reforma na Igreja Católica. Agora, não se pode considerar isso como um avivamento no formato de Pentecostes. Sim. Era, vamos dizer assim, uma recuperação das coisas que se perderam lá no século IV através de Martinho Lutero. O verdadeiro avivamento, vamos dizer assim, na forma de Pentecostes, nem sequer foi depois, acho que foi do século XVII, XVIII, por aí, quando Evan Rover, ele através dele veio aquele grande avivamento de Gales, sim, onde as pessoas se convertiam, as pessoas os bêbados que ficavam curados na hora, onde as cárceres se fecharam, se abriram escola de música numa cárcere, no bar que fechava, se abria um lugar de culto, os estádios não tinha mais futebol, porque ninguém mais ia, não tinha mais tempo por causa que todo estava imbuído por um ar espiritual extraordinário. As pessoas iam lá e dizem que parecia que tinha uma neblina no ambiente e entravam e caíam convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados. Era uma coisa fenomenal, mas nem aí aconteceu os sinais de Pentecostes. Ninguém, pelo menos não temos dados históricos de que alguém tenha falado em língua, alguém tenha sido avivado, alguém tenha sido, vamos dizer assim, despertado nesse sentido. Mas todas as outras coisas aconteceram. Então, você pode considerar como um avivamento, mas o verdadeiro avivamento no modelo de Pentecoste foi em 1906, com William Seymour, que é aquele da Rua Azusa, né, famosa, de onde saíram, onde chegou nossos missionários. Sim? Nossos missionários da Assembleia de Deus chegaram até lá, vindo da Suécia, e lá receberam um batismo com o Espírito Santo para depois chegar até o Brasil. Então somos fruto um pouco desse avivamento que houve lá na Rua Azusa. Com certeza, a Assembleia de Deus, vamos dizer, tem esse privilégio que nós recebemos de primeira mão, vamos dizer assim, esse avivamento, sim, que recebemos de gente que experimentaram, eles vieram a trazer, e acredito que Deus deu continuidade para que nós vivamos hoje o que é a Igreja Assembleia de Deus, porque tudo aquilo que Deus levanta, o homem não destrui. Sim, amém. Pastor, e hoje, a igreja hoje em dia, o que ela difere ao passar dos séculos da igreja primitiva? Pois eu fiz aqui... A questão assim, do avivamento. Eu fiz aqui uma larga lista, larga lista. E a gente vai dizer, mas estamos
temos a igreja verdadeira mesmo? Depois de ouvir essa larga lista. Por exemplo, a primeira coisa, né, de Atos é que a igreja de Atos é uma igreja simples, tinha simplicidade. A Bíblia diz em Atos 2,42 que a igreja se reunia nas casas. Sim? Ou seja, partilhava o pão. Partilhava o pão com alegria, com singeleza de coração. Era gente simples. Hoje nós temos estruturas institucionais, nós temos CNPJ, nós temos departamentos que estão dentro da igreja, né? E essa é uma diferença grande entre uma e outra igreja. A segunda diferença que nós podemos citar, hoje, antigamente, no começo, a igreja se baseava nas relações. Né? Hoje, a nossa igreja atual se baseia em denominações. Sim? Outra coisa, a liderança antigamente era apóstolos, profetas, maestros, doutores. Sim? Hoje, a liderança é hierárquica. E muitas vezes toda a responsabilidade cai só em cima de uma pessoa. Ele tem que ser um semideus que tem que ter toda a revelação de Deus. E nós sabemos que isso não pode acontecer. A gente é ciente, eu como pastor presidente da igreja, eu sou ciente disso, por isso eu tenho companheiros com quem sempre, quando temos coisas para decidir importantes, a gente tenta de conversar para ter uma... Dividir essa carga, né? Não só dividir essa carga, senão, a Bíblia diz que na multidão de conselhos existe a sabedoria, né? Às vezes o que eu penso não é e o outro pode me abrir algum lado da visão. Então, a gente tenta sempre compartilhar isso. Antes, a denominação não existia. Os crentes eram chamados só de cristãos. Hoje nós temos no Brasil, quase 100 mil denominações. Isso aqui é muito grave, porque nos fala de uma imensa divisão que existe no meio cristão. E nesse sentido, eu quero colocar um ênfase nessa questão. Sim. A igreja é uma só, biblicamente falando. Alguém falou um ditado muito correto, um pastor que eu conheço, chama-se o pastor Imichão, um argentino. Ele falou, acho que citou outro pastor do século XVIII, ele diz, não somos responsáveis pelas divisões do passado, mas somos responsáveis da unidade do tempo presente. Então, nossa responsabilidade de entender e viver na unidade nesse tempo é extraordinário. E essa juventude nova, essa gente nova que vem aí, esses obreiros novos, que muitas vezes são os fatores da divisão. Por quê? Porque não tem revelação, não tem entendimento. Então, porque teve problema com um líder, ou teve problema aqui com outro, ou teve problema de pecado até, ele simplesmente sai e leva com ele gente, vai dividindo a igreja, vai formando ministérios que, para mim, são pseudo-igrejas, porque se nós vamos olhar na Bíblia, na palavra de Deus, nos mostra como se funda uma igreja. Uma igreja se funda a partir de um enviado que sai de uma igreja estabelecida. Né? Alguém tem que ser enviado por um corpo, por uma igreja, por um presbitério, por um conselho de pastores. Esse vai fundar uma igreja verdadeira. Agora, alguém que sai e disse, como a mim já me disseram, né? Pastor, Jesus me falou. Né? Dono da revelação. Sim, ele tem conexão direta, não tem intermediário, entendeu? Ou seja, o pastor dele não... E eu sempre digo que o homem Deus colocou como um representante dele, querendo ou não querendo, sim? Sendo bom líder ou mau líder, é representante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, põe ênfase no amor. Diz, como você vai amar alguém que não vê, se não ama alguém que tu vê?
E o mesmo princípio eu uso. Como tu vai respeitar e obedecer alguém que tu não vê, quando tu não respeita nem obedece alguém que tu vê? Então, eu creio que por aí está. Outra diferença, na igreja primitiva eram cheios do Espírito Santo, com sinais, milagres e maravilhas. Hoje as nossas igrejas são muito formais, muitas igrejas, sim, muito formais. Já não tem essas manifestações, muitas igrejas já não existem. Claro que nós, Assembleia de Deus, tentamos e buscamos a Deus e tentamos e pregamos sobre isso, e sigue acontecendo muitas coisas no meio nosso. Mas tem muitas outras igrejas que já consideram incluso que já terminou, já que não existem esses milagres. Outra diferença, antigamente a igreja primitiva era evangelista, era corajosa na pregação do evangelho, não era detido por nada. Hoje nos custa muito encontrar alguém que queira pregar o evangelho. O povo está muito cômodo, nós engordamos entre quatro paredes, sim, e ficamos entre nós mesmos, entre nós, nesse núcleo interno. Antigamente também a igreja tinha um temor real, temor de Deus real. Você lembra do caso Ananias e Safira, sim, que caíram mortos? Temor se apoderou de todos. Era temor real. Hoje é muito superficial e emocional o crente. Muito superficial. Sai para fora. Eu fico impressionado como tem crentes que vivem em pecado, que não confessam o seu pecado, que vivem escondendo coisas que não tem que ser escondido. Eu fico impressionado. Eu estava falando aqui, brincando até fora de microfone, né, de que o mundo está de pata para cima, né, de perna para cima, e muitos na igreja estão girando, estão seguindo o estilo do mundo. Mas isso não é igreja. Então, essa diferença é muito, muito forte. A igreja primitiva estava centrada no discipulado diário. Hoje nós estamos centrados muitas vezes em eventos e programações. E isso é uma diferença muito grande. A igreja primitiva era uma só família, um só coração, diz a palavra de Deus. Eles estavam tão unidos que tudo que tinham era um do outro, né? Hoje é difícil uma verdadeira comunhão na igreja, mesmo pelo formato da igreja, porque em uma igreja com 300 membros, ou com 500 membros, ou com 1000 membros, é impossível ter comunhão. Nem todos se conhecem. O que tem é uma conferência, onde vai escutar sobre a palavra de Deus. Comunhão, que é boa, não tem. É por isso que nós tentamos, antigamente, quando éramos poucos, nós queríamos crescer. Né? Agora nós queremos, não sei se é correta a palavra, mas empequenecer, enxugar, fazer pequeno de novo, né? Por isso estamos trabalhando nos grupos pequenos, porque no grupo pequeno a gente resgata a comunhão, resgata os cuidados mútuos, sim. O que não acontece numa igreja grande. Numa igreja grande, tem gente que vem e vai e nem sabe que veio e tampouco soube que foi, né? Muitas vezes a gente, como pastor de igreja grande, o irmão foi, se hospitalizou, está quase morto lá, ressuscitou, voltou na igreja, e aí no final é que tu sabe, entendeu? Então, alguém vai me dizer, mas depende da organização. Não, nem a melhor organização consegue fazer um pastorado de 500 pessoas, a não ser que volte a fazer pequeno os grupos, para que possa dessa maneira alcançar a todo mundo. Enfim, finalmente o crescimento da igreja primitiva era orgânico. Hoje é quase que só biológico. O que quero dizer com isso?
Biológico é filho de crentes que são batizados. Crescimento biológico, filho, neto, vai. E isso é bênção. Não digo que não seja bom, mas o orgânico no sentido de vida, ressuscitando mortos espirituais, onde está? Isso tem que ser a prioridade da igreja, de todos, sim. Não é que não acontece, eu não quero ser radical nisso, acontece, mas como já te disse no começo, é minoria que trabalha nisso, é a minoria que está avivado, que sigue tentando fazer a obra do Senhor, e isso é mais ou menos as anotações que eu fiz para fazer isso, porque eu considero muito importante Sim. a gente descobrir as nossas falências, as nossas fraquezas como igreja organizada, para que nós tentemos voltar com a ajuda, porque sozinho não vamos poder, porque a estrutura é muito forte, sozinho não se consegue, somente Deus com o Espírito Santo, a palavra e a cooperação do povo, para que possamos conseguir nos aproximar à igreja primitiva como tal ela era. Amém. Pastor, em relação aos dons, né? Então, com o primeiro avivamento ali, a igreja primitiva, começou-se a ter os dons ali naquele momento. Houve uma diminuição, digamos assim, dos dons, e que nem o pastor falou, em 1906 teve essa retomada, né? Sim. Um assunto que às vezes é meio polêmico, pastor, a questão das línguas estranhas. Alguns trazem essa questão de que era um outro idioma, né, para que fosse levado para o ID, ou era uma língua dos anjos, ou os dois. Sim. Bom, na verdade que muitos, principalmente os que são secessionistas, acreditam que as línguas como como se manifestou em Atos, já não existem. Ele literalmente disse que já não existe, que já não dá para ter essa experiência, porque de fato a palavra grega glossolalia e os derivados, né? Porque tem várias palavras relacionadas com glossolalia, glossário, e que vem do grego e que significa exatamente outros idiomas. E o argumento é que esse dom foi dado devido a que antigamente a igreja primitiva estava assentada no meio onde tinha muitos estrangeiros, como de fato disse Parto, Meda, Elamita, etc., ouviam falar em seu próprio idioma, disse a palavra de Deus em Pentecostes. Então, agora, tem nesse sentido do termo, é verdade, é idioma. É idioma. Só que aqui tem muito a ver, vamos dizer assim, a questão da fé da pessoa. Porque a palavra de Deus é uma questão de fé. Diz, sem fé é impossível agradar a Deus. No momento que tu lê a palavra de Deus para não crer, eu creio que isso já é negativo, já, porque a palavra de Deus tem que ser recebida com fé. A questão de crer ou não crer é muito importante. Mas deixa eu trouxe algumas citas bíblicas aqui, claro, para argumentar alguma coisa. Por exemplo, o que tu já falou, disse em Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E não tenho amor, seria como metal que soa ou como sino que sina. Ou seja, quer dizer que Paulo aqui implicitamente está aceitando que existe um idioma espiritual, um idioma além do conhecimento humano, né? Que existe um linguajar de anjos, tá bom? Que supostamente, ou que supostamente não, que eu creio que é a linguagem de Deus, porque se é linguajar espiritual, é a linguagem de Deus, obviamente.
Diz aí depois em 1 Coríntios 14, 2 ao 4, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, diz o versículo 2. Então, outra coisa, aquele que fala em língua fala diretamente para Deus, diz. Eu pergunto para ti, será que não precisamos mais falar diretamente para Deus dessa maneira? É um questionamento que aquele que não acredita no dom de língua tem que se fazer. Sim. Se é o dom de língua, é um elemento que me faz falar diretamente com Deus, será que eu não preciso mais hoje? Somente os irmãos primitivos precisavam. O versículo 4 também desse capítulo nos fala, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Será que eu não preciso edificar-me a mim mesmo? Quando eu falo em língua estranha, eu estou me edificando a mim mesmo. Sim. Por quê? Porque o próprio apóstolo nos fala de que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, na nossa ação humana, nós não sabemos orar como convém. Então, tu pode orar em línguas humanas, em idiomas humanos, 200 horas, mas a Bíblia diz que tu não sabes orar como convém. Aí alguém vai me dizer, não, isso é porque não conhece a palavra de Deus. Pode ser, mas ainda assim, não sabemos orar como convém. Por quê? Porque nós somos carne e nós somos lógicos. Sim. Então, muitas vezes aquelas orações que nós achamos que é de bem, não é de bem, entendeu? Então, por isso que diz que a gente não sabe orar como convém. Outra coisa que me chama a atenção, diz que o Espírito intercede por nós, justamente nesse fato, o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, tem um idioma, né, que é inexprimível, tem uma expressão que é inexpressável, humanamente falando. Sim? E aí, justamente no contexto onde fala também que o Espírito Santo intercede por nós, nesse contexto também, ele disse que justamente essa expressão. E no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo disse, eu sei de um homem, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Então, o que estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que existem outros idiomas que são espirituais e que nós, com certeza, eu creio, porque eu pratico o dom de língua desde os 15 anos, desde os 16 anos que fui batizado com o Espírito Santo. Para mim, minha experiência pessoal, o dom de língua tem me mantido firme no deserto mais árido da minha vida espiritual. No ambiente mais difícil, quando me manteve orando em língua, me fortalecia, me levantava. Até hoje, as minhas orações em língua são para Deus. Qual o problema? Eu creio que nós temos que entrar nesse problema que fez que muitos se oponham à língua. O problema é justamente a desordem que existe nas nossas igrejas por causa da língua. A falta de ensino de nossos crentes, a falta de conhecimento, de domínio próprio em um culto pentecostal, né, onde quanto mais vibração e mais grito, mais emoção, mais gente falando em língua, avivamento, avivamento, avivamento. Agora eu pergunto, quanto dessa gente sai daí transformado? Então, isso tem sido um escândalo. Isso tem sido uma pedra de tropeço para as pessoas que não creem. Sim?
Então, eu acredito que nós temos contas nessa questão da incredulidade muito, porque muitos, por dizer, nossos temperamentos são diferentes, sim? Alguns temperamentos são mais expressivos, mais explosivos, outros temperamentos são mais implosivos, mais interior. Esses que são mais interior geralmente não tem uma manifestação exuberante, mas ele tem a espiritualidade dele. Sim? Sim. Mas aquele que tem explosivo, aquele passa em cima daquele que não tem essa manifestação explosiva, vamos dizer assim, então acaba ferindo a individualidade da pessoa. Então, eu creio com todo o meu coração, eu tenho visto com meu olho, tenho experimentado batismo com o Espírito Santo com dons de língua de uma maneira maravilhosa, que se nós temos tempo depois eu posso contar, mas que de que nós, vamos dizer assim, temos exagero no mundo pentecostal, temos e muito, e eu creio que isso está na nossa conta e nós devemos, e cada pastor tem que tentar processar, administrar e tentar levar o seu povo mais para a palavra de Deus. Então, pastor, a questão como o pastor interpreta, o batismo com o Espírito Santo está intercalado com o avivamento comunitário, digamos assim, da comunidade da fé? Ou, que nem o pastor comentou lá do país de Gales, houve um avivamento, porém não tinha ali naquele momento não teve a experiência dos dons, né? Bom, o que eu posso dizer? Porque eu não sou Deus e não sei os motivos e as razões das coisas, entendeu? O que eu posso dizer? Eu sei, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é o elemento fundamental e vital para um avivamento. Sim? É Ele que faz, na soberania de Deus. A nossa experiência de vida tem nos mostrado que o batismo do Espírito Santo dá uma capacidade espiritual, um poder espiritual, dá um start para que a pessoa possa levantar-se e de ser um anônimo no meio da igreja, uma pessoa que não marcava nenhuma pauta, se levante e comece a liderar no sentido de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus, porque de fato o sinal de que houve um batismo com o Espírito Santo, um avivamento na vida de uma pessoa, é que ele tem que pregar o evangelho. Porque para isso é que recebemos, diz, receberei poder para quê? Porque o batismo do Espírito Santo é a entrega de poder na vida do crente. Então, eu não sei se já chegamos a esse ponto, mas eu vou adiantar alguma pergunta para poder concluir a ideia, né? Porque muitos se confundem o batismo com o Espírito Santo com ser cheio do Espírito Santo. Na Bíblia, a terminologia grega é muito interessante e nos mostra um pouquinho uma grande diferença entre o que é ser batizado com o Espírito Santo e o que é ser cheio do Espírito Santo, que para diferenciar um pouquinho eu quero chamar de pleno do Espírito Santo. Há duas palavras que se usam para ser cheio, o caso de Pentecostes, aí se utiliza uma palavra, se mal não me lembro, pleurosis, algo assim. Bom, é uma palavra diferente, agora de cor não me lembro, mas é uma palavra que indica um investimento de poder por fora, certo?
Porque a Bíblia uma mesmo capacitação. Diz, venho sobre eles, diz. Então, venho sobre eles. A Bíblia muitas vezes diz isso. No entanto, na verdade que pleuros, ou pleurosis é de plenitude, ou seja, isso já vem por dentro. Sim. Então, uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, que é o investimento de poder, e outra coisa é o que Paulo fala em Efésios 5:18, que para o pentecostal é tudo junto. O que diz Efésios 5:18? Diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas seres cheios do Espírito Santo. Essa palavra cheio não é o mesmo cheio lá de Pentecostes. Fala de ser cheio interiormente. Nos fala de capacitação, de um propósito, porque nós vamos encontrar na experiência depois, posterior de Pentecostes, como, por exemplo, quando Paulo enfrentou a Elimas, o mago aquele, e olhou para ele e cheio do Espírito Santo, a mesma palavra de Atos. Ou seja, foi cheio para confrontar aquele e dizer para ele, a partir de agora tu vai ficar cego. Ou seja, foi cheio para um propósito. Entendeu? Então, essa palavra é diferente àquela palavra de ser cheio que está em Efésios, que diz, falando entre vós com salmos, ou seja, é capacitação para uma obra, capacitação, carisma, é para um trabalho exterior, e o outro é para a vida diária. É por isso que Paulo, depois do capítulo 5 de Efésios, ele começa a falar, os filhos obedeçam aos pais. O esposo ama a esposa como Cristo amou a igreja. As esposas submetam-se ao esposo. Os amos cuidem dos seus empregados. Os empregados respeitem o seu patrão. Por quê? Porque ele está falando de vida. Estava falando de ser cheio do Espírito Santo e essencialmente por dentro. E fala de caráter. Fala da vida interior. Porque o Espírito está na nossa vida interior. E aquilo que é pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, segundo Efésios, é alguém que tem caráter, é alguém que tem vida de Cristo. Então, aí é por isso que muitas vezes no nosso mundo pentecostal acontece muito isso. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e que são grandes pregadores, têm grandes dons, têm grande carisma, faz coisas, pode estar em adultério lá no púlpito, mas ele segue fazendo. Por quê? Porque ele recebeu uma capacitação que não tem a ver com caráter, sim. Tem a ver com chamado, tem a ver com vocação. É por isso que Paulo disse aos romanos também que os dons e os chamamentos são irrevogáveis, né? Porque aquilo que tu recebeu, o dom que tu recebeu, o chamamento de Deus, esse não isso aí, tu pode pecar, tu pode desviar, tu vai prestar conta disso diante de Deus. E tu pode acionar esse dom em qualquer momento, o teu chamado, tu pode trabalhar no teu chamado em qualquer momento, ainda que esteja em pecado. Então acontece isso muito nas igrejas pentecostais por causa disso, porque nós não colocamos ênfase na vida interior. Outras igrejas já colocam ênfase somente no caráter, mas também é um desequilíbrio. Então, isso nós temos que entender para que nós possamos buscar em Deus essas qualidades e essas qualificações. E com isso, pastor, eu também quero puxar aqui uma pergunta ali, né? Que nem lá em Corinto, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muitos dons, porém ela tinha alguns problemas de maturidade. Então, pastor, como que a gente pode ser um crente maduro? Sim. A maturidade só vem com conhecimento. Maturidade não é uma coisa automática. Esse ser cheio Bom, encerramos hoje por aqui a primeira parte do episódio e nós queremos te convidar, compartilhe, comente nesse vídeo e te esperamos no próximo episódio, ok? Deus abençoe!